Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui juntinho conosco tem uma história linda para o seu coração nesta manhã. Eu venho falar de um país. Sim, um país que faz parte da América do Sul. Olha que interessante. Quero falar hoje da Bolívia. Cadê a bandeira, tio Herbert? Vou falar de um país, para muitos conhecidos assim falando, diz que a Bolívia é um país muito carente. É assim considerado um dos países mais pobres da América do Sul. Mas ela é rica, sabe em quê? Em minérios. Lá há grandes minas de prata para os colhedores, assim que trabalham em minas. Lugar perigoso, você sabia disso? São lugares escuros. São como se fossem cavernas de terra, aonde os mineradores vão ali em busca de minas assim bem pequenas, de prata, de ouro. Mas na Bolívia é muito conhecido os minérios de prata. E neste lugar, neste país, que também há muita pobreza, carência, mas eu venho contar hoje a história de uma menina que fez a diferença. Ela um convite recebeu. Vou falar hoje de Charito, uma menina com uma família. Vamos conhecer? Charito mora na Bolívia. Ela, juntamente com os seus pais, uma menina linda, moravam próximo de montanhas com névoas. Sim, frio até. Os seus pais tinham o costume de fazer rituais de magia, amando de um índio, porque ela veio de uma geração de índios quechás. Então Charito e a sua família praticavam rituais, sacrifício de animais, para assim então dizer que os deuses pudessem cuidar, proteger e dar vida a esse povo da Bolívia. História contada, não é verdade? Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Então Charito, uma menina linda, olhando assim, ela parece japonesa, chinesa, mas era boliviana. Então Charito, com a sua família, era muito feliz. O seu pai trabalhava nessas minas. Que perigo! Mas precisava para ter o pão de cada dia. Mas houve tempos difíceis para Charito. Sim, para achar prata estava muito difícil. Então o pai, muito preocupado, foi atrás do índio lá, o que mandava. Então o índio disse assim: olha, é muito importante para nós agradarmos a deusa das minas um sacrifício, mas um sacrifício não de animais, mas de um ser humano. Então o pai ficou preocupado com toda essa história, mas era necessário, porque senão a gente tem que agradar a deusa para que não venha ter enchentes, não venha ter terremotos. Então, em acordo entre pai e mãe de Charito, seria ela a menina que seria sacrificada. Chegando em casa, os pais não quiseram alertar a menina, pois sabia que se ela soubesse de tudo isso, ela poderia até mesmo fugir, porque ela estaria com medo. Mas não contou nada para ela. Então Charito brincava como criança, dava risada, pulava, mal sabia o que poderia acontecer com a sua vida. Sabe, crianças, isso é muito triste, uma realidade muito triste para pessoas que não conhecem Jesus.
Mas foi necessário, porque era uma cultura que eles tinham que seguir. Mas seria somente na primavera, daria um tempo para ela. Então, olha como é o trabalho de um missionário. Foi convidado para estar ali no povoado, para poder estar um tempo ali. Um casal de missionário que tinha sua família, os seus filhos também. Foram morar pertinho de Charito. Olha, Deus trabalhando. Pertinho da casa dela, esses missionários teriam um acampamento. Esses missionários, para chamar a atenção das crianças, fizeram uma festa, um encontro de crianças. Hoje a gente conhece com o seu nome, muito bem reconhecido, Escola Bíblica de Férias. Olha como esses encontros fazem a diferença na vida de uma criança. E mais ainda, para uma cultura que não conheciam Deus. Sabe o que aconteceu? Este casal com os seus filhos, olha a importância de papai e mamãe falar de Jesus para as crianças em casa. Este casal teve este cuidado em convidar as crianças ali ao redor para uma festa de criança, para um encontro de criança. Sabe o que ia ter lá? Eu acredito que ia ter alguma coisa para comer. Brinquedo, né? Chama a atenção das crianças. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Quando os missionários convidaram o Charito para estar lá, os pais, nem ligou. É bom que lá ela come, é bom lá que ela se divirta, possa até ganhar alguma coisa. Esse foi o pensamento de seu pai. E realmente, Charito foi, se divertiu nas brincadeiras, nas histórias que os missionários contavam. E mais ainda, teve um momento muito especial. Eu quero convidar aqui um livro que vai contar essa história para você, não com palavras, mas com as cores. Cadê o livro sem palavra? Livro sem palavra. Ele tá chegando, o livro. Segura aí as páginas, isso. Bonitinho o livro. O livro sem palavras está chegando. É através dele que eu vou contar o que a missionária preparou ali naquela festa. Olha ele aqui. O livro somente de cores. E assim então começou a história. Tio Herbert, isso, afasta um pouquinho para mim. A missionária teve todo o cuidado de falar de Jesus para as crianças que estavam ali naquele encontro de criança. Pegou um livro bonito, assim, grande, com cores diferentes. E assim começou a missionária falar de uma história. Sabe que cor é esta página? Amarelo ou dourado. E assim começou. Sabe, crianças, existe um Deus que é o Criador do céu e da terra. Existe um Deus que fez tudo que nós conhecemos, as altas montanhas, as neves, fez também as crianças. Este Deus que é santo, perfeito, verdadeiro, único, Ele fez o céu, a terra, as águas, as divisões. Ele separou a noite, que é a escuridão, da luz. Foi. Este é o Deus que eu conheço. O Deus que fez tudo perfeito. Um Deus que não tem começo e não tem fim, porque Ele é único. Antes mesmo da terra existir, Ele já estava aqui. Então, crianças, olha que cor bonita, este dourado. Sabe o que me lembra? A palavra do Senhor nos ensina que este Deus mora num lugar onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Não dá nem para imaginar, não é verdade? Neste livro também tem uma outra cor. Que cor é essa? A cor preta, escura.
escuro. Este lugar ao qual o nosso Deus habita. Este lugar chamado céu. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, não haverá ranger de dentes. Mas para entrar neste céu, o pecado não pode entrar. O pecado não pode habitar, porque o nosso Deus é santo, é puro e verdadeiro. A cor preta significa tudo aquilo que nos impede de ir até Ele, que nos afasta dEle. Se chama pecado. Você sabe o que é pecado? Segura para mim, tio Pedro aqui. Isso. O pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo ou que eu faço que não agrada a Deus. Se chama pecado. Mas o nosso Deus fez tudo perfeito para mim e para você. Mas o homem errou e errou feio. Mas Deus não ia suportar ficar longe de mim e de você. Então Ele teve uma grande ideia. Foi necessário o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, morrer para que seu sangue pudesse limpar todo o nosso pecado. Foi necessário o sangue precioso de Jesus. Ele foi o único sacrifício vivo para perdão dos nossos pecados. Foi necessário. A Bíblia me ensina que Jesus morreu. Mas morto Ele não ficou, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele voltou à vida, porque Ele é o dono da vida. Porque aonde está o Filho, ali está o Pai. Aonde está o Pai, ali está o Filho. Foi necessário. Então, crianças, esse foi o único sacrifício que nós precisamos ter no nosso coração. É a morte de Jesus por todos nós. E Ele é poderoso. Somente através de Jesus nós podemos ficar limpos do pecado. É somente através de Jesus. Ele tem o poder para nos perdoar das nossas falhas, dos nossos pecados. E assim Ele deixa a nossa vida mais alvo que a neve. Branquinho, limpinho. O branco aqui, tá vendo a cor branca? Olha, significa a limpeza do nosso coração, porque somente assim nós podemos ver a Deus. A palavra do Senhor que nos ensina em João 12, que todos aqueles que crê, aquele que receber, serão chamados filhos de Deus. Então a missionária estava contando a história com aquele livro de cores, e as crianças todas olhando assim, olhando. Charito. Então a missionária fez um convite muito especial. Ei, crianças, viram a história? Ela é de verdade, sabe por quê? Ela está aqui neste livro de capa preta, a mais conhecida como Bíblia, a palavra de Deus. Ela fez um convite muito especial. Você criança, que quer receber Jesus como seu único suficiente Salvador, que quer morar neste lugar lindo, aonde não mais haverá dor, fome, peste, tristeza. Você precisa reconhecer os seus erros e chamar este amigo Jesus para morar no seu coração. E foi isso que aconteceu. Charito, ali naquela história com crianças, recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, pois ela sabia de toda a história de uma cultura de deuses que não existia, mas este Deus era de verdade. Então Charito começou a ficar diferente dentro de casa. Ela estava mais alegre, ela cantava, entoava músicas. Tinha até momentos que ela ficava nos cantinhos de joelho. Os seus pais achavam meio estranho. Estava se aproximando o momento de Charito ser sacrificada, porque essa foi a história que eu comecei a contar. Então, chegou o dia. Charito ficou
muito doente. Antes mesmo do trato do seu pai com o índio feiticeiro, Charito ficou muito doente. Ela teve altas febres. Estava pronta para morrer. Então o seu pai ficou preocupado e chegou lá no índio chefe e disse assim: olha, a minha filha está muito doente, vai lá ver. Esse tal de índio foi lá, deu chá para ela, chá de ervas, fez as suas músicas, as suas danças, os seus rituais. Nada melhorava Charito. Ela estava muito doente, ela iria morrer. Então o seu pai, ali já trabalhando já o Espírito Santo no coração dele, chama a missionária lá da festa das crianças. Ela pode vir aqui fazer uma oração e tudo vai se resolver. Foi isso que aconteceu. Os missionários ali que estavam acampados perto da casa de Charito, foi a pedido de seu pai. Chegando lá, eles oraram sim, mas não para deuses falsos, não para deuses que nada vê, que nada ouve, que nada faz. Mas os missionários, com conhecimento verdadeiro, comunhão com o nosso Deus que é vivo, o Criador do céu e da terra, eles oraram, pedindo para o nosso Senhor que pudesse restaurar a saúde de Charito. A febre foi passando. A febre foi passando. O seu pai pulava de alegria, porque algo diferente estava acontecendo. E não somente isso, a missionária entregou na mão de seu pai e de sua mãe a poderosa palavra que salva, que restaura e que nos tira de uma cultura que não nos leva para o céu. Ali os missionários pregaram a verdadeira palavra do Senhor para aqueles bolivianos. O seu pai estava mexido com tudo que estava acontecendo. Também foi-lhe apresentado as cores. Mas era necessário receber Jesus não somente, mas ter com Jesus um crescimento. Você sabe, crianças, que uma graminha para crescer, ela precisa de água, ela precisa de sol, ela precisa de um adubo bom. Assim é as árvores, as flores. As árvores somente dão os seus bons frutos se ela estiver bem cuidada, não é verdade? Se a gente não rega uma árvore, uma plantinha, o que acontece? Elas morrem. Mas foi necessário. Então eles aprenderam. Peraí, para mim morar neste céu que não tem tristeza, o meu pecado ele pode ser perdoado por Jesus, o Filho poderoso de Deus. Foi Ele que morreu por mim, Ele me ama, Ele fez o sacrifício de verdade. Foi necessário o sangue ser derramado, porque Ele é Deus também. Não somente isso, nós precisamos caminhar com Ele, estar com Ele, orar, pedir que Ele possa estar conosco, nos ajudando diariamente, ter uma comunhão diária com Ele, porque Ele quer ser seu amigo todos os dias da sua vida. E foi o que aconteceu com a família de Charito. Charito já tinha recebido Jesus num encontro de crianças. Os seus pais, no meio da dor de perder uma criança, recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador. Receberam em suas mãos a poderosa Bíblia, a que transforma. E eles aprenderam que este Deus é de verdade. Não era necessário sacrifícios de animais e nem dos nossos entes queridos, porque Jesus já tinha feito tudo isso naquela cruz. Não era mais necessário. Olha para vocês verem. O índio-chefe ficou furioso. Mas aquela família foi transformada pelo poder da palavra de Deus. Creram em Jesus Cristo e mudaram a sua vida. Assim somos nós na presença do Senhor. Quando nós cremos, reconhecemos os nossos pecados, somente Jesus pode nos dar a salvação. É somente através de Jesus nós veremos este Pai, que é o nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Quero terminar esta linda história de Charito com uma oração. Você que está me ouvindo, você pode colocar a mão no seu coração?
Coloque a mão no seu coração. Você, criança que está me ouvindo, essa linda história através das cores pode mudar a sua história também. Conte essa história para os seus amigos. Eles também precisam saber desse Jesus que nos ama tanto. Não é necessário sacrifícios para aqueles deuses que nada vê, nada ouve e nada faz. Porque Jesus já pagou um alto preço naquela cruz. Mas morto ele não está, porque ele ressuscitou, ele voltou à vida. Você pode hoje chamar esse Jesus para estar com você, para mudar a história da sua família. Jesus pode, porque ele transformou a vida de Charito e da sua família. Amém? Vamos orar assim? Eu vou fazer uma oração, se você puder repetir. Amém? Receba de Jesus o melhor nesta manhã. Papai do céu, muito obrigado por esta linda história. Obrigado por ouvir este grande amor. Senhor, perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida e seja comigo aonde eu for. Em teu nome, Jesus, eu oro e agradeço. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Tio Pedro vai lá se colocar com cara de tio Pedro. Aí ele vai voltar. Amém, Jesus?